Bom dia a todos, bom dia a todas. A nossa abordagem vai ser, começaremos basicamente com uma rápida exposição sobre a legislação que tenta implantar a escola sem partido nas nossas escolas, nível básico. Na verdade é um conjunto de leis, não é uma lei só, é um conjunto de leis que tratam disso. Cada uma trata de um aspecto diferente dessa mesma grande questão que é o movimento escola sem partido. Todas elas, de uma forma ou de outra, fazem referência, são tentativas de alteração da LDB. Então, eu gostaria de começar expondo justamente o artigo da LDB, ao qual essas leis todas fazem referência, que é o artigo 3º da LDB, que elas fazem referência, que é exatamente esse aqui, que trata dos princípios da educação nacional. Então, tem esse conjunto de 12 princípios, 12 que são impostos pela LDB. Originalmente eram 11, foi acrescentado o 12º depois, já em 2013, e as leis da escola sem partido, de uma forma ou de outra, elas tentam alterar a LDB, quer seja pela supressão de artigos, quer seja pelo acréscimo de artigos, mas todas elas de alguma forma estão tentando alterar a LDB. Então, primeiro essa a LDB. Tá? Em segundo lugar, vem a primeira dessas leis, que é exatamente o projeto de lei 7180. 7180. O 7180, na verdade, é bem curtinho, tá? Mas ele diz basicamente o seguinte, olha só, ele diz somente acrescentar aqui um item àquele artigo 3º da LDB. E esse artigo que ele acrescenta é exatamente o seguinte: acrescenta ele, então, passa a ser princípio da educação nacional, o respeito às convicções do aluno, de seus pais ou responsáveis, tendo os valores de ordem familiar, precedência sobre a educação escolar, nos aspectos relacionados à educação moral, sexual e religiosa, vedada a transversalidade ou técnica subliminares no ensino destes temas. A gente percebe aqui que já, em primeiro lugar, ele faz alterações, inversões, na verdade, bastante relevantes em relação à LDB, quando coloca a prevalência dos valores familiares. Nós não sabemos exatamente quais são, mas são colocados como tendo primazia em relação aos valores propostos pela escola, pelo Estado, etc. E segundo, quando ele fala de vedação à transversalidade, claramente ele já está atacando aqui aquilo que está lá nos PCN, que é exatamente a proposta de transversalidade de uma série de temáticas de interesse social. Então já existe aqui, ele se resume somente a isso aqui. Então esse PL é somente esse aqui. Então veja que eles fatiam bem em pedaços bem pequenos o que está sendo a proposta geral deles. O projeto de lei seguinte, que é o 7181, ele também é bem curtinho. Ele também só tem basicamente esse artigo, que diz o seguinte: o que ele está propondo? Os PCN não são impositivos, os PCN são uma sugestão, uma orientação que a escola adota, não adota, toma como referência, adapta, etc. O que esse projeto de lei 7181 está fazendo é tornando os PCN impositivos, ou seja, a escola é obrigada a adotar os PCN. Tá? E além disso, ele, digamos assim, ingesta os PCN, que diz o seguinte: eles serão revisados a cada 10 anos. Então, o governo federal, ele passaria aliás, o Congresso Nacional teria a prerrogativa de estabelecer esses parâmetros curriculares nacionais que teriam um caráter obrigatório e que seriam fixados por 10 anos. Somente a cada 10 anos eles poderiam ser alterados. Dentre outras coisas, além do engessamento da educação, dos parâmetros da educação, além disso, ele está, de certo modo, pressupondo que nesses 10 anos nada acontece. Eles estão, de certo modo, tentando imutabilizar a realidade por 10 anos, pelo menos, de modo que todas as alterações de ciência, por exemplo, de tecnologia, nada disso pode ser incorporado, exceto quando se passar esses 10 anos. Muito bem. O projeto de lei seguinte, esse é muito mais abrangente,
é o 867, já de 2015. Esse já é bem mais abrangente, porque ele tenta dar conta de todos os anteriores. E veja que o que ele coloca como princípios aqui, ele já coloca como princípio da escola, e ele retira isso exatamente, tira diretamente da escola sem partido. São esses princípios que ele está colocando aqui, e que foram colocados. Fala de neutralidade política, pluralismo de ideias, liberdade de aprender. E veja bem, quando ele fala de liberdade de aprender, aqui já existe implicitamente, isso vai ser explicitado depois, um ataque à ideia de liberdade de expressão, que aliás é um tema ao qual eles se referem com muita frequência. O que esses projetos, de modo geral, tentam negar é a ideia de liberdade de expressão, que ele vai contrapor à liberdade de ensinar e aprender. De que modo? Ele diz o seguinte: de acordo com a Constituição, liberdade de expressão significa que qualquer pessoa pode dizer qualquer coisa. Essa seria a definição de liberdade de expressão. Aí eles contra-argumentam: ora, mas não é verdade que na sala de aula o professor possa dizer qualquer coisa, porque se fosse assim, ele não seria obrigado, por exemplo, a cumprir com um programa da disciplina dele. Quando o professor é obrigado a cumprir com o programa da disciplina, já está se dizendo implicitamente que ele não pode dizer qualquer coisa. Isto, portanto, já está negado por norma, por uma determinada interpretação que eles dão à norma constitucional, que não existe liberdade de expressão do professor em sala de aula. Isso é explícito. Eles dizem isso de modo explícito várias vezes ao longo desses projetos. Tá? Então, assim, em sala de aula não vale o princípio de liberdade de expressão. Tá? O que há é liberdade de ensino, quer dizer, que é um princípio muito mais circunscrito, muito menor do que a ideia de liberdade de expressão. Então, inclusive, quando eles dizem que, por lei, o professor não tem liberdade de expressão, eles já estão defendendo-se contra a acusação de censura. Não há censura porque, em sala de aula, por lei, já não há liberdade de expressão. Logo, não existe censura. Então, essa é a ideia que está aqui nessa ideia de liberdade de aprender. Liberdade de aprender, liberdade de ensinar, que é muito mais restrito do que a ideia de liberdade de expressão. Ok? Um outro aspecto bem relevante aqui é essa ideia dos deveres do professor, que inclusive eles dizem que deve ser fixado, que toda escola tem a obrigação de fixar em murais, em lugares bastante visíveis, esses deveres do professor. Tá? O professor não deverá se aproveitar da audiência cativa dos alunos com o objetivo de cooptá-los para esta ou aquela corrente política, ideológica ou partidária. O professor não favorecerá nem prejudicará os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta delas. O professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos, de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito. O professor respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que deseja de acordo com suas próprias convicções. E veja que coisa relevante aqui. O professor não permitirá que os direitos segurados nos itens anteriores sejam violados pela ação de terceiros dentro da sala de aula. Quer dizer, o professor é responsável por aquilo que ele fala, mas também por aquilo que outros, quer sejam alunos, por exemplo, falam em sala de aula. Então, por exemplo, vamos imaginar que o professor seja bastante cumpridor desta lei. E ele faz o voto de silêncio em sala de aula. Muito bem, mas se um aluno, por exemplo, fizer qualquer manifestação que infringe o que está posto nessa proposta de lei, o professor é diretamente responsabilizado e punido por isso. Não só o que o professor diz, mas também o que os outros dizem na presença do professor. Isso é importante que seja dito. Não é? Agora, além disso, é o seguinte, e começa a estabelecer um conjunto de penalidades para isso. Né? Um conjunto de penalidades para isso. Um outro aspecto bastante relevante dessa legislação é o fato, um outro aspecto é o seguinte, eles colocam, inclusive na página deles, tem essa notificação extrajudicial, que supostamente os pais deveriam baixar, imprimir e enviar para os professores dos seus filhos. Okay? Agora veja que um aspecto bastante relevante dessa história toda é que todas essas denúncias, tanto a notificação quanto as denúncias, são todas feitas de forma anônima. Certo? Então vamos dizer o seguinte, então o professor vai lá, faz sua aula e um aluno, ele não sabe quem, dos seus 40 alunos, 30 alunos, alguém não gosta.
e vai lá na direção da escola ou no órgão de ensino, algum lugar assim, e faz uma denúncia contra ele. Essa denúncia é anônima e se mantém anônima por força de lei. Por força de lei também, o gestor que receber a denúncia, ele é obrigado a encaminhar ao Ministério Público. Por força de lei tem que encaminhar ao Ministério Público, né? Por dever de ofício tem que ir para o Ministério Público. E o Ministério Público também, por dever de ofício, tem que abrir processo contra o professor. Tudo anonimamente. O professor não pode saber quem o está acusando. E pelo que diz a lei, isso permanece anônimo até o fim. Não é anônimo no primeiro momento, é anônimo até o fim. É anônimo ao infinito. O professor não vai saber quem o está acusando. Ele só recebe a pancada sem saber de onde essa pancada partiu. Ok? Bom, o outro projeto é o 1411, tá? que trata de um termo muito interessante, que certamente não existe no nosso cotidiano, que é o crime de assédio ideológico. Que ele vai definir o seguinte: entende-se como assédio ideológico toda prática que condiciona o aluno a adotar determinado posicionamento político, partidário, ideológico ou qualquer tipo de constrangimento causado por outro ao aluno por adotar posicionamento diverso do seu, independente de quem seja o agente. E continua: expor o aluno a assédio ideológico, condicionando o aluno a adotar determinado posicionamento político, partidário, quem seja o agente. E veja, aí ele vai estabelecer as penas, tá certo? Se o professor comete esse chamado crime ideológico, ele está sob a possibilidade, sob o risco de pegar uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano de prisão e multa. Então veja que não ficou só a lei, na verdade, ela avança para penalidades muito duras. E ela diz o seguinte, que além do fato de que o professor pode, além que o professor pode ser acusado anonimamente e condenado anonimamente, que ele pode pegar penas de 3 meses a 1 ano de prisão e multa, e além disso, ele ainda está sujeito a processo por danos morais. Né? Ele vai dizer assim que o professor pode perder também o patrimônio. Ele diz explicitamente isso, o professor, além de tudo isso, ele pode perder, além de perder a liberdade, pode perder o patrimônio também, porque um aluno individualmente, ou o conjunto dos alunos, uma turma inteira, por exemplo, ele pode abrir processo contra o professor por danos morais. E o professor tem que pagar do próprio bolso esses supostos danos morais que causou. Ok? Bom, e essas penas vão aumentando. Você vê que vai aumentando. Se a professora aumenta 1/3, se afetar a nota do aluno, qualquer coisa que vale, aumenta mais 1/2, e a pena vai se acumulando e vai aumentando essas penalidades contra o professor. Ok? Muito bem. Este outro processo aqui, por último, vamos tratar desse aqui, que trata das questões de ideologia de gênero, né? As questões de o que chamamos de educação sexual de um modo geral. Né? Então, é proibida a utilização de qualquer tipo de ideologia convencional, em especial as ideologias de gênero, orientação sexual, identidade de gênero e seus derivados sob qualquer pretexto. Tá? Isso tem que ser colocado, inclusive, e em 30 dias, quer dizer, praticamente imediato, nos planos de ensino, nos planos das secretarias estaduais e municipais. E se as secretarias não fizerem, elas imediatamente já passam já fica cortado o repasse para os federais. Quer dizer, veja que é uma aplicação quase sumária, né? Quer dizer, aprovado em 30 dias tem que estar nos planos. E se não cumprir com isso, imediatamente também são cortados os repasses federais, que é bastante impositivo. Tá? E tem as penas, naturalmente, também contra os professores. Lembrando que a questão de orientação sexual e etc., elas estão previstas, por exemplo, nos PCN, nas legislações, nos planos de ensino, etc e tal. Certo? É interessante que, com essas leis, quando a gente vai ler, por exemplo, as justificações, cada projeto de lei desse tem uma justificação bastante extensa. Não é? Eles dizem, por exemplo, que, vamos imaginar o seguinte, que um professor vai falar, uma delas diz o seguinte, imagina que um professor vai falar, por exemplo, sobre educação sexual. A própria, isso com base, digamos, professor sobre educação sexual, com base no que diz a ciência ou a medicina sobre isso. Digamos que ele não quer ser nada ideológico, nada partidário. Ele vai falar somente aquilo que está nos manuais de ciência e de medicina. Só isso. A própria justificação já diz o seguinte: é praticamente impossível que um professor fale de educação sexual, mesmo com base na ciência e na medicina, e que não infrinja, por exemplo, a orientação moral dos pais. Quer dizer, é praticamente impossível.
Então o que ele está dizendo é o seguinte, que também está vedado na escola qualquer tipo de educação sexual, quer seja uma disciplina específica, quer seja transversalmente. De qualquer forma, é proibido falar tudo isso. Ok? Bom, resumidamente, então esse é o conjunto das leis, né, que tratam a respeito disso. Então, depois a gente faz no debate, digamos assim, no debate a gente faz a consideração política sobre isso. Tá? Mas, resumidamente, o que a gente pode dizer de tudo isso? Resumidamente, o seguinte, senhores professores e futuros professores, porque eu estou vendo muitos estudantes aqui. Senhores professores, futuros professores, você em sala de aula, tá? E veja bem, não adianta se você é professor de filosofia, de sociologia ou de cálculo, não importa, a regra é a mesma. Tá? Você pode ser acusado de forma você pode ser acusado anônima, você pode ser acusado de forma anônima, tá? E o seu gestor tem a obrigação por lei de comunicar ao Ministério Público, e o Ministério Público tem a obrigação por lei de abrir processo contra você. E por força desse processo, você pode pegar uma pena de 3 meses a 1 ano de prisão, pagar multa e ainda passar por processo de dano moral e perder seu patrimônio por causa disso. Agora veja bem, é anônima. Isso não depende do que você diz, depende do que o outro ouve. Porque você pode dizer tudo dentro da lei e o outro ouvir e entender o contrário. Na verdade, não é aquilo que você diz que é a régua que vai medir. É aquilo que o outro ouve, é aquilo que o seu aluno ouve, um ou muitos vão ouvir e que vão levar para frente. Mas você pode dizer, não, mas eu sou professor de cálculo, eu não falo nada de ideologia, nem de religião, nem de sexo, nada, zero. Ok, mas será que o seu ouvinte está ouvindo isso? Ou ele está ouvindo outra coisa? E é bom lembrar, é aquilo que você diz, é aquilo que alguém diz na sua presença em sala de aula, é aquilo que está no livro didático. Tudo isso conta como libelo acusatório contra você. Ok, obrigado.